Aqui na nossa região, aqui do Seridó, a gente tem muita cisterna antiga, não é verdade? E o interessante é que a gente tem essas cisternas em Acari, a gente tem em Currais Novos, até aqui em Caicó a gente deve ter umas cisternas bem antigas, aquelas que foram utilizadas lá no passado. Algumas delas, mesmo sendo construídas no passado, até hoje elas fornecem água e sustentam algumas famílias aqui da nossa região. Essas cisternas antigas, elas lembram que o verdadeiro fundamento, ou aquilo que traz água, foi construído no passado, mas até hoje traz água. Elas continuam, mesmo sendo abertas lá no passado, até hoje, elas continuam sendo fonte de vida para quem depende dessas cisternas. Assim, meus irmãos, também é com Cristo. Cristo não é só o início da nossa história, não é uma história do passado, mas ele continua sendo fonte de vida hoje. E às vezes a gente se esquece disso, na rotina, no cotidiano, a gente se esquece, a gente acha que é uma velha história e não é presente. Cristo é fonte de vida que alimenta diariamente a sua igreja. É assim que a gente começa a entender que Cristo é o fundamento. É quando eu entendo que a vitalidade de uma igreja depende do alimento que vem de Jesus Cristo, da fonte de água viva. Aqui no Seridó a gente tem um poeta chamado Janduí Medeiros. Janduí Medeiros escreveu um livro, um romance em forma de poesia, chamado A Pedra da Cruz. Alguém aqui conhece? É um poeta nosso aqui. Janduí Medeiros, ele fez esse livro, e esse livro ele conta a história de 3 amigos que estão conversando, e nessa conversa de 3 amigos, um pergunta assim: por que será que é tão comum a gente ver aqui no Seridó algumas pedras sendo colocadas uma em cima da outra e com a cruz? Você já viu isso? Já viu isso em algum lugar? Já passou por algum lugar? E o que diz? O que quando você olha várias pedras, uma empilhada em cima da outra com a cruz em cima, o que é? Hã? É porque alguém está vivo ali? Não, é porque alguém morreu ali. E aí, nessa conversa desses 3 amigos, eles vão dizer que isso tem uma raiz muito antiga na nossa região. Essa raiz antiga é que essa cruz que era colocada em cima dessas pedras é uma raiz lá dos judeus que vieram de Portugal, da Espanha, aqui para a região do Seridó. Essa cruz escrita na pedra traz a ideia de memória, é lembrar que algumas pessoas, mas também é uma tentativa de trazer um legado lá dos judeus para a nossa conexão aqui com o Seridó.